Olá, a nossa aula de hoje é a resposta da revisão de geografia que a gente passou essa semana. Como que vai funcionar? A gente vai corrigir da mesma maneira que a gente corrigiu anterior, que eu vou tentar ler a pergunta e dizer a resposta certa e explicar um pouquinho por que essa é a resposta certa. Primeira questão. A partir da década de 1980, o Brasil ingressou naquilo que se qualifica como uma transição demográfica. Isso passou a ocorrer em algumas funções por causa de alguns fatores, exceto então ele quer incorreto. A letra A, a elevação de taxas da densidade demográfica. Por quê? Porque essa transição demográfica foi quando a população começou a reduzir e não aumentar. Se houver uma redução, e se o país continuou com o mesmo território, não tem como haver um aumento dessa densidade demográfica. Houve sim um aumento da expectativa de vida, uma baixa na mortalidade, mas não um aumento da densidade demográfica. A segunda questão. Escreva fatores que se relacionam com mudanças nas taxas de natalidade do Brasil nos últimos anos. Os métodos contraceptivos, porque as mulheres passaram a controlar a quantidade de filho ou quando tem um filho. A urbanização, que fez com que muita gente viesse para as cidades em busca de emprego, e o custo de vida na cidade é mais alto, então eles optavam por ter menos filhos, e a entrada da mulher no mercado de trabalho. As mulheres passaram a trabalhar fora de casa, e com isso elas escolhiam também ter menos filhos, até por uma questão de tempo. Trabalhar fora, trabalhar em casa, entre outras coisas. Terceira questão. Conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir matérias-primas sobre o meio natural. A afirmação se refere a que setor da economia? Setor primário. O setor da economia que tira recursos da natureza, extrai recursos da natureza, manda para outra indústria ou manda para o mercado, é o setor primário. Agricultura, pecuária, extração de minérios, tudo que está envolvendo aí a terra é setor primário. Na quarta questão, está pedindo exemplo de serviços do setor secundário ou terciário. Como exemplo, nós temos escolas e hospitais, que é setor de serviço, você paga por um serviço e não por um objeto, e as lojas e mercados, que é onde são realizadas as compras, vendas, trocas de mercadorias, que é setor terciário. Serviços e compra, venda, troca de mercadorias estão no setor terciário. Quinta questão. A indústria e a construção civil pertencem a qual setor da economia? Setor secundário, que é o setor de transformação, as indústrias que transformam matéria-prima em bens de consumo duráveis ou em produtos até que vão ser usados por outras indústrias, estão no setor secundário. Setor primário, agricultura, setor secundário, as indústrias e setor terciário, comércios e serviços. Então, resposta da quinta questão, setor secundário. Sexta questão, analise a frase e responda com verdadeiro ou falso. Letra A. A população brasileira é hoje predominantemente urbana e a força de trabalho concentra-se no setor terciário e secundário da economia. Verdadeiro, a maioria das pessoas moram em cidades e essas pessoas elas trabalham no setor secundário ou terciário. A letra B é falsa. A letra B também é verdadeira.
porque houve várias mudanças no mercado de trabalho com esse crescimento demográfico menor, com a participação das mulheres, então menos crianças e acaba que todo mundo da família consegue entrar no mercado de trabalho em algum momento. Sétima questão. O Brasil é conhecido por ser um país multiétnico. São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira. Os portugueses, representantes dos europeus, que foi quem descobriu o território, os africanos, trazidos para cá como mão de obra, e os indígenas, que eram os nativos, que era quem morava aqui. Então, esses três povos são considerados formadores étnicos da população brasileira. Oitavo, grupos humanos de origem europeia que chegaram ao Brasil no século passado estão listados abaixo, exceto, ou seja, qual o errado. Resposta à letra D, japoneses. Por quê? Os japoneses também vieram para cá no século passado, mas está perguntando os de origem europeia e os japoneses não são de origem europeia, são de origem asiáticas. Por isso que a letra D está errada. Questão 9. As migrações realizadas dentro de um país são chamadas de migrações internas. Toda migração que é realizada dentro do país, começa em uma região, termina em outra, em uma cidade, termina em outra, em um estado, termina em outra, é uma migração interna, porque as pessoas não saem da fronteira do país. Décima questão. Como é caracterizado o processo de migração? Destaca o principal motivo responsável por esse fenômeno no Brasil, que é o processo de migração. A característica de um processo de migração são pessoas, grupos de pessoas que saem de um lugar para morar em outro lugar. Eles vão para morar, para trabalhar, para crescer na vida, enfim, por diversos fatores. No Brasil, esse fato ocorre principalmente por questões climáticas. As pessoas geralmente saem de uma região muito seca, de uma região que não tem condição de produzir, de uma região onde o mercado de trabalho é ruim e vai para uma outra região onde eles encontrem uma maneira de sobreviver. Então, o principal é a questão climática e a questão econômica, que é o trabalho. Na 11ª questão, no território brasileiro há uma modalidade de imigração muito comum, que é o êxodo rural. Caracterize esse processo e aponte as consequências. Bom, o êxodo rural é quando você sai de uma área rural para uma área urbana. O que é que isso pode causar? Um vazio demográfico no campo, essas áreas rurais ficam mais vazias, e a ocupação inadequada nas áreas urbanas, porque as áreas urbanas recebem muita gente e acabam não absorvendo todo mundo no mercado de trabalho, no lugar de moradia. E com isso, essas pessoas vão morar em locais irregulares e passam necessidades, entre outras coisas. A educação